Bom dia, meus amigos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, prezados associados e associadas. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com um ícone da neurocirurgia brasileira, famoso por aneurisma, famoso por cirurgias de coluna, que trilhou um caminho no serviço público e revolucionou durante muito tempo o padrão de atendimento. Ele é Emílio Abdo Fontoura. Por favor, Emílio. Boa tarde a todos. É um prazer a gente ter essa oportunidade de conversarmos aqui, uma vez que a gente sempre procurou fazer o melhor possível. Sempre tivemos aí uma atuação na esfera de ensino e eu, particularmente, me dediquei muito e ainda dedico ao serviço público. Na carreira de ensino, eu fiz o mestrado na Unifesp, eu dei aula na Fundação do ABC durante 13 anos, fui preceptor no IANSP, no Hospital do Servidor Público Estadual, e fui o criador dos serviços de neurocirurgia do Hospital do Mandaqui. Eu passei no concurso em 1985, entrei no hospital, ainda era um hospital exclusivamente de tisiologia, que a gente tratava apenas dos tuberculosos, era um hospital de referência no Brasil, em especial no estado de São Paulo, para o tratamento dos tuberculosos. E houve a expansão, na época, houve uma ampliação do hospital e a mudança do conceito. Ele passou a ser um hospital geral. Então, ele foi amplamente reformado, criou-se um novo centro cirúrgico, criou-se várias enfermarias e houve a implantação das subespecialidades, desde clínica médica, a cirurgia geral e todas as outras patologias, né? Então, nesta época, criou-se o serviço de neurocirurgia. Nós permanecemos como um serviço apenas assistencial durante 10 anos, que foi de 85 a 95, e em 1995 houve a implantação da residência. A residência, portanto, tem 31 anos, a gente constituiu um grupo esse que sempre foi um grupo muito coeso, com os mesmos princípios, e com as mesmas expectativas de evolução profissional e um aprimoramento na qualidade do atendimento aos pacientes. Esse sempre foi o nosso norte, né? A gente implantou, já na época, eu procurei dividir por setores, né? Setor de coluna, setor vascular, setor da neurocirurgia pediátrica, setor da coluna em especial, porque o Hospital do Mandaqui sempre foi uma referência para toda a Zona Norte de politraumas. Então a gente sempre teve uma demanda muito grande de coluna. A gente hoje tem uma abrangência em torno de 4 milhões de habitantes. Então, é um hospital de porta aberta, ele não é fechado a porta, e também na parte de tumores. Então, criamos ambulatório de coluna, ambulatório de tumores, ambulatório de vascular, ambulatório de neurocirurgia pediátrica, né? Isso também deu oportunidade que todos os colegas que se interessaram em ter uma melhor formação e ter uma aprimoração na atuação neurocirúrgica
eles, dentro desses setores, houve sempre uma liberdade de atuação, uma autonomia de atuação, né? Como no caso da coluna temos o Dr. Ricardo Botelho, que é uma expressão nacional, né? Então a gente procurou sempre ter uma conduta bem direcionada para os pacientes e tentarmos fazer o melhor. Muito bom. Eu tenho uma pergunta que é uma pergunta mais minha, que eu acho que do meu próprio interesse. Eu assisti suas aulas de aneurisma. Então, para quem está começando agora na neurocirurgia, o Dr. Emílio tem um número absurdo de aneurismas operados em fase aguda, eletivos, que superou já 2.000 aneurismas já há algum tempo. Eu assisti essa aula dele num congresso, se eu não me engano foi da Sonesp, e eu percebi sempre uma dissecção das cisternas, um manejo muito delicado, sem tremor. Como é que você desenvolveu essa técnica? Você se formou em Uberaba, veio fazer a residência lá no Servidor, fez um mestrado na Paulista. O que te levou para operar aneurisma e o que te trouxe? Porque você é da escola antiga, você não pegou a escola do Evandro. E, na verdade, as dissecções muito bonitas, sistemáticas, você percebe que são movimentos harmônicos, como num balé, né, que a gente fala, né? Me conta um pouco dessa história, como é que você se desenvolveu? Bom, eu acho que a gente, quando está na residência, já próximo ao final da residência, todos nós temos uma preferência, né, em termos de cirurgia que você acha mais interessante, que você gosta mais e que você sente que aquilo ali está te dando mais prazer, né? Uma coisa que sempre me foi muito cara e que eu sempre me preocupei muito foi com a formação dos residentes. Quer dizer, tanto na época que eu estava ainda no servidor, no IANSP, eu já coordenava parte dos residentes, a gente operava muito, tá? E quando a gente criou a residência no Mandaki, na minha visão, o papel do neurocirurgião que se propõe a fazer um trabalho diferenciado, ele tem que se preocupar com a formação do residente. E para você se preocupar com a formação de residente, acho que você tem que estudar mais, você tem que se preparar mais, você tem que se dedicar mais às técnicas existentes. Realmente, quando eu comecei a neurocirurgia, né, eu comecei como R1 em 1980 e terminei a residência em 85. Eu fui o primeiro R5 do servidor estadual. E naquela época já Você pegou o Cetânio ou o João Teixeira Pinto? Então, peguei os dois. Tá. Eu peguei o João Teixeira Pinto até o início do R4, depois o Flávio Cetani. O Flávio Cetani sempre foi um neurocirurgião extremamente habilidoso. Completo, né? E exigente em termos de técnica cirúrgica junto aos residentes. Eu me espelhei muito no Flávio, certo? Porém, naquela época, a gente, esse aspecto aí que você falou da dissecção do vale, por exemplo, né? Historicamente, por exemplo, a tomografia computadorizada chegou no servidor estadual, no IANSP, em 1982, ao passo que na Unifesp chegou em 1988 ou 89. Então a gente já tinha o tomógrafo lá. Então você vê que era e é ainda um serviço de referência. E logo que eu
terminei a residência, eu prestei concurso e fui aprovado no concurso. E passei a assumir um papel junto aos residentes. E nessa época, começou a haver uma mudança muito grande em termos da abordagem dos aneurismas, que é a questão da técnica cirúrgica. Passou-se a ter uma preocupação maior com a chegada do Evandro, né? Eu fiz todos os cursos do Evandro, fiz treinamento nas peças, e aí a gente começou a ter um esmero maior na dissecção. E aquela visão, né? Quanto mais você aprende, mais você quer fazer e mais você gosta de fazer, né? E como eu sempre fui ligado aos residentes, eu sempre tive e ainda tenho, eu faço pelo menos 2 aneurismas por semana. Toda semana. Então, eu sempre tive essa preocupação de ficar ao lado do residente, e a gente dá oportunidade aos residentes lá do Mandaki de operarem, né? E eu, invariavelmente, estou em campo e falando, faça assim, faça assado, não deixe o seu dedo aparecer na imagem do microscópio. São detalhes que a gente passa a ser uma rotina nossa, né? Exato. Então, eu não tirei isso só da minha vontade ou da minha cabeça. Autodidata. Não, eu vi, me espelhei, né, nesses colegas e nos congressos, né? O Gilberto Machado chegou a influir na sua carreira vascular? Não, o Gilberto, quando o Gilberto estava encerrando a carreira dele, inclusive ele me convidou para participar do grupo dele no Hospital 9 de Julho. Eu, que era um mero desconhecido dele, me deram a referência, né, a minha referência a ele, e ele me convidou. Foi quando eu entrei no 9 de Julho, participando junto com o Shibata. Ele estava encerrando a carreira. E eu entrei, ele me convidou, mas eu nunca participei em nenhuma cirurgia. Entendi. Me conta um fato que te trouxe muito alegria nessa formação dos residentes durante anos. A alegria, ela é uma alegria permanente, na realidade, né? Você vê, a gente, quer dizer, nesses 31 anos de residência, a gente sempre, uma coisa que eu sempre briguei, e mantenho essa postura, que é de ter apenas um residente por ano. Perfeito. No Hospital do Mandaki, nós temos a média entre 650 e 700 cirurgias ano, tá? Sendo que 60% dessas cirurgias são cirurgias eletivas, tá? Pelo fato de ser um residente só, o R2 ele trabalha demais. Porém, ele tem o R3, o R4 e o R5. Ele tem 3 anos para ele se aprimorar cada vez mais. E nesse volume cirúrgico. Então, a alegria que eu tenho é que todos os residentes, de forma geral, são muito bem formados. Eu tenho residente que foi convidado, que foi para os Estados Unidos e foi convidado para permanecer lá. Tenho residente que hoje, vários residentes hoje, que são chefes em serviços, né? Por exemplo, Vitória, no Espírito Santo, Lucas, que foi residente nosso, é chefe de serviço. Tenho outros residentes que também são muito bem formados, e tenho residentes que vão desde o Picos, no Piauí, a Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, do Brasil inteiro. Como no Mandaki
A prova sempre foi uma prova fechada, via SUS, não há entrevista. E uma daqui tornou-se a primeira opção dos pretendentes do SUS, né? Então tem gente do Brasil inteiro. Exato. E muitos deles retornaram para os seus respectivos locais de origem. Outros permaneceram aqui em São Paulo. Mas o meu prazer maior é exatamente isso, é ver que todo esse pessoal está bem situado. Tem boa formação, todos tocam a vida e são respeitados, né? A maioria absoluta. Me conta uma decepção nesse serviço aos anos, deve ter várias, né? Tanto alegrias como decepções. Mas uma decepção no começo da carreira, no meio, teve alguma, não teve? Como é que foi esse lidar com alguma frustração? Porque é muito difícil trabalhar no emprego público, né? Eu trabalhei em todos esses hospitais que você falou, exceto manda aqui, mas eu trabalhei no Hospital das Clínicas, trabalhei no servidor, mas trabalhei também em hospitais da periferia de São Paulo, que o bicho pegava, né? E muitas vezes a gente se frustrava de não poder fazer aquilo que gostaria de ter feito pelo doente. Me conta um pouco disso, você que tem muita ética e rigidez com valores. Eu acho que assim, a gente abordar decepções, a gente tem que ter algum norte e ter algumas diferenciações do que é que você prioriza, né? Quer dizer, uma decepção que a gente sempre vai ter, isso faz parte do nosso contexto, tá? É o desrespeito de um colega com outro. Isso, quem tem atuação, vamos dizer assim, em larga escala e que tem relação com muita gente e que passa a ocupar uma posição em um serviço, quer seja privado, quer seja público, certo? Sempre vai ter alguém que quer o seu lugar. E, infelizmente, quer dizer, o critério que se usa para permanência ou não é única e exclusivamente a capacidade profissional e a qualidade profissional enquanto pessoa, né? Então a gente não é meritório, né? Exatamente. Você tem uma pessoa que é muito bom, porém a personalidade não é, né, condizente com isso. Então isso é uma questão de educação, de postura, ambição, assim por diante. Então a gente que lida, e eu que já estou há tantos anos, né, nessa situação aí, nesse trabalho, já houve várias tentativas de passar para trás. Em português, claro, é isso, né? De passar para trás. Outra situação também, a gente, eu que a vida inteira me dediquei ao ensino, é também você ter um residente que você apostou nesse residente, mas aí, como toda boa família, tem um dedo que é diferente do outro. Claro. Então, também não deixa de ser uma decepção, né? A única coisa que, pelo menos para mim, que não é decepção, porque você não pode ter isso como objetivo, é o ganho. Para quem se propõe a ensinar alguém a ter um trabalho de ensino, é o professor, quer seja lá desde o primário, quer seja a gente enquanto orientador, quer dizer, você não está preocupado
no que você está ganhando ali financeiramente. Você está ganhando muito mais como reconhecimento. É Né? verdade. Então, a parte financeira, para quem lida com serviço público, nunca foi prioridade. A prioridade, se for prioridade, ele tem que sair do serviço público. Né? Porque não tem como. Então, o prazer é esse, é você fazer bem o que você faz, ser reconhecido pelo que você faz. Se tiver a chance de formar pessoas bem formadas. Né? Ter o reconhecimento, até mesmo de quem sai, isso aí você não pode esperar isso. Você tem que fazer a sua parte, o resto é resto. O que você teria feito de diferente nesse seu caminho? Não sei te dizer, não. Eu acho que não tenho, assim, coisas a falar, não, eu não faria isso. As escolhas que eu fiz, eu acho que são as escolhas que me mantêm atuante até hoje. Me traz alegria, me traz prazer, me traz realização. Então não tenho dor no peito por conta disso, não. Agora, é uma mensagem para quem está começando. Então, eu lido com muitos jovens que estão começando neurocirurgia, e se você tivesse que falar algum conselho, alguma mensagem para essa turma que está começando, o que você gostaria de transmitir para eles? Primeiro de tudo, eu acho que sim. Quem lida com formação de residentes, a gente sabe disso, você sabe com certeza, que todos os recém-formados que chegam ao seu serviço, todos eles chegam cru de tudo. Eles se propõem a ter uma especialização, a um aprendizado. Todos eles vão se moldando ao longo dos 5 anos. A gente sabe que o A é diferente do B, que o B você vai ter que dedicar mais aquele elemento para que ele possa se tornar um neurocirurgião assim, o assado, o C. Porém, a hora que chegam todos ao término do residente, dos 5 anos, normalmente eles terminam com a mesma qualificação. A gente que lida com isso, você passa a aprender a lidar com essas variáveis. Então, o primeiro conselho que eu daria para o residente é o seguinte: ele ter objetivo, ele ter humildade em ouvir, aprender, estudar muito. Neurocirurgia não é uma coisa simples, então ele tem que se dedicar, ele tem que despender o seu tempo. Tá? É uma especialidade que ela é bem vista pela sociedade, ela é respeitada pelos colegas, porém isso não te dá o direito de achar que você é melhor do que o outro. Então, que o residente, né, tenha a humildade de falar, eu não sei nada, eu estou aprendendo, eu tenho que estudar, eu tenho que respeitar o colega, eu tenho que respeitar o assistente e, acima de tudo, eu tenho que respeitar o paciente. O paciente tem que ser sempre o nosso foco. Por isso que a gente não tem, de modo geral, uma vida própria. Né? Porque você tem que estar disponível para o paciente. O paciente confiou em você, a família confiou. Então, eu acho que o conselho que eu dou é isso: goste do que faz, aprenda a fazê-lo,
aprenda bem e aprenda a respeitar. Perfeito. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Foi marcante para mim, porque realmente é um aprendizado as aulas que o Dr. Emílio dá em congresso, com a sua experiência, com a sua calma. Ele é um neurocirurgião geral que gosta de aneurisma e tem uma expertise em aneurisma, mas ele opera bem coluna, opera bem hipófise, opera bem todas as áreas que ele aprendeu durante sua formação. Eu estou muito feliz. Eu vou deixar as palavras finais, doutor Emílio, se despedindo do público. Poderia deixar somente as palavras para o associado. Já deu para o residente as palavras, agora para o associado que está aqui nessa luta diária, sofrendo com operadoras, com hospitais, com concorrência desleal, um monte de coisa, com OS também, né, que deveria ser um benefício, e realmente nós estamos sofrendo um pouquinho também com OS. Dá sua mensagem para o nosso telespectador, por favor. O que eu posso dizer, além do que eu já mencionei aí, é exatamente isso, é a retórica, né? A gente fazer bem feito o que gosta, a gente se dedicar à profissão, e aqueles que têm oportunidade de ensinar, né, que o façam com prazer, né, porque esse eu acho que é o maior legado. A gente tem 2 legados nessa nossa trajetória. Tá? Uma é o que você ensina e o que você deixa, né, para os que vêm. Quer dizer, é o respeito. E o outro legado é o legado de você saber que o paciente é o elemento mais importante da nossa atuação. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Ouvinte. Muito obrigado, associado da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Estamos com você nessa nova edição, no segundo semestre, no primeiro do ano passado e no primeiro semestre desse ano, ouvindo chefes de serviço que marcaram nossa história, formaram pessoas. Muito obrigado, Emílio, pela presença. Muito obrigado e até a próxima.